cuidado com esse evangelho que tem sido pregado por aí, e devemos mais do que nunca, né, agir, atuar como os cristãos da Bereia, repito, Atos capítulo 17, versículo 11, que mesmo diante dos apóstolos, daquilo que os apóstolos pregavam, eles buscavam na palavra de Deus se aquilo era verdade. Como eu falei, irmãos, temos visto, temos nos distanciado de uma forma tremenda do modelo, né, do evangelho e, consequentemente, do modelo de vida. Talvez as pessoas não entendam a minha preocupação e a preocupação de outros pastores muito sérios que tem no Brasil, né? Talvez o pastor da tua igreja, como o pastor da minha igreja, tanto da igreja da onde eu sou membro, como da igreja para a qual eu trabalho, que é a PIB, a igreja que eu sou membro, PIB do Val, são pastores sérios, né? Que se preocupam em pregar o verdadeiro evangelho. Temos que entender, queridos, que hoje a coisa está diferente. E para nós é fácil ver isso. Estava comentando ontem, eu vou fazer 32 anos de evangelho. 32 anos de evangelho. Então é fácil para mim chegar hoje, olhar para a situação hoje e dar uma olhada para trás, para 32 anos atrás, para 20 anos atrás, e dizer, nossa, está diferente demais. Descarrilhou, descambiou. É a mesma coisa de você chegar, ter ido a uma cidade, talvez a sua cidade natal, né? E você hoje mora em outro estado, talvez mora em outro país, e de repente, depois de 30 anos, você ir lá. Você vai ver que muita coisa mudou. Talvez haja rua asfaltada, talvez haja água encanada, talvez haja eletricidade, talvez a cidade esteja mais bonita. Mudou. 30 anos se passaram, mas também vem as consequências dessa mudança. Há 30 anos atrás, talvez as pessoas dormissem com janelas e portas abertas. Talvez há 30 anos atrás os vizinhos se conheciam. Talvez há 30 anos atrás não havia tanta necessidade de policiamento. É isso que eu estou querendo dizer. Que nós, que estamos no Evangelho há mais tempo, e olhamos, né, e vemos, isso mudou. Minha esposa mesmo, constantemente, ela fala, nossa, a igreja antes era assim, né? Era de uma outra forma, os irmãos se vestiam assim, as irmãs se vestiam assim, e hoje é diferente. Aí algumas pessoas, mas porque naquela época era doutrina de homens, que não pode isso, não pode aquilo. Mas em compensação, temos que ser sinceros, o Espírito Santo de Deus tinha mais liberdade naquela época do que hoje. Você louvava, as pessoas começavam a chorar, as pessoas começavam a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, as pessoas se contorciam pelos seus pecados. Hoje, irmãos, o pregador ele pode se esgoelar, o pregador hoje ele pode, né? As pessoas, na maioria de muitos lugares, não sentem, de fato, a genuína presença do Espírito Santo de Deus. O que acontece em muitos lugares, às vezes, é apenas uma atração circense, não presença de Deus. Queridos, o verdadeiro evangelho, ele tem 3 pilares. E nós não queremos nos prolongar, né? Nós não queremos um vídeo comprido, né? Nós temos conversado, eu e minha esposa, nós queremos no máximo um vídeo assim, de no máximo 50 minutos. Até porque as igrejas estão fazendo muita coisa, muita atividade,
né? E aí, só ontem mesmo tive que participar de 3 lives, né? E as igrejas estão participando de muita coisa, muita coisa, muita coisa. Está tendo mais coisas hoje do que na época que só tinha culto presencial. E a gente entende que é cansativo, né? Nós precisamos ter um momento com a nossa família. Nós precisamos ter um momento de conversar, um momento de assistir um filme, né? Então, por isso que nós estamos fazendo os vídeos, tentando fazer os vídeos mais curtos. Mas o primeiro pilar do verdadeiro cristianismo é a certeza absoluta de que Jesus Cristo, ele é o Salvador, Senhor e o único mediador entre Deus e o homem. Eu sempre procuro frisar, né, a palavra Salvador e Senhor juntas. O Brasil, ele é um país religioso. O Brasil, entre aspas, conhece Jesus, o Salvador. Na Semana Santa a gente vê aí, filme no cinema, filme em casa, filme Netflix, falando sobre a paixão de Cristo. Né? As pessoas fazem caminhadas. Né? Em alguns países do mundo a gente vê aquelas pessoas se mutilando com chicotes, né? Pessoas sendo crucificadas de verdade. As pessoas, de fato, entre aspas, conhecem Jesus, o Salvador. Mas a mensagem principal da Igreja de Cristo, a igreja primitiva, que foi realmente fundada, iniciada ali em Pentecostes, a mensagem principal sempre foi, e eu acredito que sempre será, que Jesus Cristo é o Senhor. E por essa frase, por essa ideia, por esse ensinamento, é que os primeiros cristãos começaram a ser martirizados. Eu acho bonito, né, ver na frente da igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Porque essa é a principal mensagem do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a realidade, está na palavra. A igreja ela nasce debaixo de um império romano, onde os imperadores romanos eram considerados deuses, onde as pessoas adoravam os imperadores. E fora o imperador, Roma tinha muitos deuses. Eles adoravam tudo. Em lugares do Império Romano tinha estátuas até de órgãos genitais masculinos, onde eram adorados. E qual era a saudação principal naquela época? Né? Hoje a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes shalom, né? Mas naquela época o cidadão romano, quando ele passava pelo outro, ele dizia Curios Kaiser. Curios Kaiser, ou seja, César é o Senhor. E muitos cristãos começaram a morrer porque quando alguém passava por eles, não sabiam que ele era cristão, porque ainda era proibido, ainda era algo escondido, e dizia para ele, Curios Kaiser, ou aquele cristão renunciava à sua fé, dizia Curios Kaiser, sim, César é o Senhor, ou então ele dizia Curios Kaiser, não, Curios Christos, ou seja, Cristo que é o Senhor. E quando alguém dizia isso para um romano, o romano ele ficava, né, perturbado, ele ficava nervoso, ele chamava um guarda romano e aquela pessoa era presa e posteriormente morta. Então a principal palavra, a principal mensagem, o principal ensinamento, o principal chavão do cristianismo era Cristo é o Senhor. Infelizmente hoje, irmãos, muitas pessoas têm Jesus como apenas Salvador. Ele é o meu Salvador, ele morreu por mim. E tem gente que aceita até Jesus como Salvador das suas vidas. Mas não o tem como seu Senhor. E é isso que ele diz. Me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então, irmãos, a certeza de que Jesus Cristo é o Salvador, Senhor e
único mediador de Deus entre os homens. Esse é o principal pilar. Não existe outro mediador. Não existe outro Salvador, só Ele morreu por nós. Não existe outro, Senhor, só Ele é Senhor e Ele é Senhor dos senhores. E não existe outro mediador entre eu e Ele, entre você e Ele, entre nós e Ele. Alguns têm colocado Maria como mediador, outros têm colocado Buda como mediador, outros fazem como eu fiz durante muito tempo da minha vida, colocou Kardec como mediador. Mas só Jesus é o único mediador. Ele diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho. E a filosofia criou uma frase dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Uma mentira, irmão. E todos os caminhos, todas as religiões levam. Não, só existe um. E é nesse caminho que eu creio. Um caminho chamado Jesus, que é meu Salvador, meu Senhor e meu único mediador. Jesus afirmou, irmãos, de uma forma categórica, que a vida eterna consiste em reconhecer o Senhor como seu único Senhor, Salvador e mediador e verdadeiro Filho de Deus a quem ele enviou. João capítulo 17, versículo 3, a palavra diz assim: João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos repetir: a verdade eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É essa a vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. Está tudo na palavra. Está tudo na palavra. Aquele a quem nem mesmo o céu dos céus pôde conter, queridos. Ele desceu da sua glória, ele desceu da sua majestade, ele abriu mão, e ele se esvaziou de si mesmo. É esse Deus que nós anunciamos, é esse Deus que nós temos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz o quê? Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Maravilha, irmãos. Imagine aí, você sendo imortal, sendo o Todo-Poderoso, os anjos à sua disposição, todo o poder, toda a glória, e de repente você abre mão de tudo isso para se transformar em carne e osso. E não foi só isso, nós sabemos. Jesus teve necessidades, Jesus teve cansaço, Jesus teve sede, Jesus teve fome. E também não foi só isso. Jesus foi humilhado. Jesus foi espancado. Jesus foi traído. Ontem eu estava assistindo com minha esposa um programa de casais, sobre casamento. E o tema ontem foi Abuso. Sobre abuso. Mulheres se queixando de relacionamentos abusivos. Citaram também alguns casos de
relacionamentos abusivos de mulheres para com homem. Irmãos, estamos vivendo hoje uma geração mimizenta. Desculpa as expressões. Uma geração de mimimi. Uma geração fraca. Uma geração medíocre. Onde hoje tudo é abuso. Onde hoje tudo é bullying. Irmãos, eu fui chamado de elefante sem rabo na escola. De botijão de gás. De fratelão, que eu gostava de tomar refrigerante, na época tinha um refrigerante chamado Fratelli, com biscoito, né, um biscoito gostoso, refrigerante de 1 litro. Eu, 7 anos de idade, tomava um litro sozinho. E aí me botaram apelido de Fratelão. Minha primeira bicicleta que eu ganhei, o pessoal ficava me zoando, vai quebrar o passeio com esse peso todo. Minha esposa falando de alguns apelidos que colocaram nela na infância, que ela sorria. Hoje, a geração está tão mimizenta, é bullying. O marido não pode falar nada com a esposa que é abuso. Irmãos, mais abusado foi Jesus. Mais abusado foi Jesus, por mim e por você. Jesus foi cuspido na cara. Jesus tomou murro na cara. Jesus tomou chute. Jesus foi chicoteado. Colocaram um saco na cabeça de Jesus e começaram a socar ele e dizer: oh, você é Deus, diga quem foi que te bateu. Eu costumo dizer, irmãos, que foi algo que Deus me falou, que aqueles soldados que batiam em Jesus, eles estavam ali totalmente possessos, totalmente endemoniados. Porque ali era a última chance de Satanás não deixar Jesus ir para a cruz. Porque o projeto de Deus se cumpriria na cruz, Jesus morrer na cruz. E Jesus foi suportando. E ele vendo que Jesus estava ali vivo ainda. E aqueles guardas totalmente endemoniados queriam matar Jesus. E o filme, até hoje, 2020, que mais se assemelhou, que mais se aproximou ao sofrimento real de Jesus, foi aquele que Mel Gibson fez. Onde, no momento que ele foi lançado no cinema, né, no Brasil todo, gente passando mal, gente vomitando, teve gente que teve parada cardíaca e morreu pelo sofrimento representado ali naquele artista. O próprio artista que fez o papel de Jesus teve 2 costelas quebradas em uma das cenas. Foi o que mais se assemelhou do abuso que Jesus sofreu por mim e por você. E hoje, o pastor não pode falar nada porque está abusando. O pastor não pode falar nada hoje. Tem gente processando o pastor. Eu vi um caso de uma certa igreja, se eu não me engano foi aqui em Brasília, que um pastor e a esposa foi orientar um adolescente da igreja sobre a roupa que estava vestindo. Que a garota estava usando uma roupa indecente, irmãos, uma roupa imoral, uma roupa que qualquer homem olhava para aquela garota, para aquela criança e ia desejar ela como mulher. E você sabe o que aconteceu? Os pais daquela adolescente, que eram membros daquela igreja, quase processa a igreja e o pastor. Que absurdo, irmãos. É esse outro evangelho que está sendo vivido na igreja. O evangelho de mimimi. O evangelho de crentes superficiais. O evangelho, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o evangelho aguado. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, estamos vivendo épocas de uma igreja analfabeta, uma igreja analfabeta biblicamente. Porque as pessoas estão preocupadas mais em pregar a teologia da prosperidade, a teologia do humanismo. Principalmente agora o que eu estou vendo é mais a teologia do humanismo. Porque a teologia da prosperidade nesse período de pandemia não está funcionando. Porque a teologia da prosperidade diz que você não pode ficar doente. E o que eu vi de pastor aí que pregava isso ficando doente.
Teologia da prosperidade diz que você não pode ficar desempregado, e que tem de gente que ficou desempregado aí, inclusive eu. A teologia da prosperidade deu uma abafada agora. Aí o que está agora é a teologia do humanista. Que você pode tudo, que você é o objeto principal de Deus, que você, né, esses coaches aí malditos, né, esses coaches aí malditos pregando o evangelho. Porque eu não estou chamando nada. Pastor, o senhor está chamando o coach de maldito, que minha esposa sorriu, né? Pastor, o senhor está chamando os coaches de maldito? Não. Eles estão se fazendo de malditos. Que eu li. Paulo disse, se alguém pregar, até eu mesmo, pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então eles próprios estão se maldizendo, eles próprios estão se amaldiçoando, ensinando uma outra palavra, ensinando uma outra pregação. Colocando o homem como centro. E deixando Deus de lado. Hoje o que nós estamos mais vendo, irmãos, é a mensagem de autoajuda. O nome já diz, autoajuda. Ou seja, eu mesmo me ajuda. Eu mesmo me ajudo. E aonde fica Jesus nisso? Olha, você dá uma garimbada na sua aparência, estuda mais, fale melhor. Né? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque Jesus, ele que deve ser o nosso centro. Ele que deve ser o nosso alvo. Ele que deve ser o nosso objetivo. Ele que deve ser o nosso espelho.